neste trimestre, nós falaremos sobre qual tema? 1, 2, 3. Neste trimestre, falaremos sobre qual tema? 1, 2, 3. Não está escrito mais nada aí não? Vamos lá? Vamos de novo, vamos ensaiar. Neste trimestre falaremos sobre qual tema? Quem lembra a nossa lição, a mensagem que nós recebemos na passagem do ano? Falou sobre o quê? O poder das lágrimas. E que Deus queria uma igreja quebrantada no ano de 2023. E aí, nós olhamos aqui no subtema, o chamado das Escrituras ao quebrantamento. Deus está dirigindo, sim ou não? Glória a Deus. E a lição de hoje? Qual que é o tema da lição de hoje? A lição número 1. O avivamento espiritual. Vamos para o texto áureo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 7, de 12 a 15, e está em Ageu 2, 5 a 9, os versículos. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja o segundo. A leitura, quando ela é feita em classe, juntos, você deve observar as vírgulas, cada vírgula uma paradinha, a gente não concorre leitura e a gente não corre com a leitura, porque nós queremos ler meditando, ok? Então, 2 Crônicas, capítulo 7, de 12 a 15. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. 13. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ageu 2, 5 a seguir. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitará no meio de vós, não temais. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Vamos no 9 juntos? 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz,
diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Tome assento. O Senhor seja com todos nós. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo, mas tudo mesmo, se cura com o avivamento. Eu disse tudo. O segredo de tudo na vida da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Quando os discípulos, e ontem pregando na sede, no projeto de vida ali na sede, que eles fazem em sequência, eu citei essa parte. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde para eles, dando entendimento para eles: olha, vocês não têm que se preocupar com o reino de Israel. Quando será isso? Isso cabe ao vosso Pai que está no céu. Agora, uma coisa vocês têm que se preocupar: vão para Jerusalém e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele está dizendo: olha, ao invés de preocupar com a questão de reinos desses homens, preocupem em ser cheio do Espírito Santo. A preocupação de vocês não é quem entra no trono ou quem sai do trono destes homens. A preocupação de vocês, porque vocês são chamados para o reino de Deus. Então, no reino de Deus, a preocupação é andar cheio de Deus, ser cheio de Deus, viver cheio de Deus. E o avivamento tudo cura. Jesus estava dizendo algo muito mais do que a gente possa mensurar. Jesus estava trazendo a cura para tudo. Se nós estamos em Cristo, se somos de Cristo, o segredo é ser cheio de Cristo. E como que eu sou cheio de Cristo? Como que o Espírito de Cristo habita em mim? Como que Cristo é formado em mim? Quando o Espírito do Senhor habita. Continuamente. Permanece em mim, porque eu sou o templo de morada, não é de habitação, sou o templo de morada do Espírito Santo. Se o Espírito do Senhor, escute isso, se o Espírito do Senhor habitasse em nós, conforme as Escrituras querem que seja, dizem que seja, mandam que seja, nós não teríamos nenhuma dificuldade, nós, Regional Formosa, sem mais ninguém, não teríamos nenhuma dificuldade de evangelizar o mundo inteiro. Por que você não deu glória? Porque você não está cheio como deveria. Porque evangelizar o mundo inteiro significa volta de Jesus. Se nós estivéssemos cheios conforme as Escrituras, não teríamos problema entre os casais da igreja. Se tivéssemos cheios, como diz as Escrituras, não teríamos problema de dissensões, de divisões, de heresias, de apostasias. Não existiriam essas coisas. A nossa dificuldade seria com os levantes do mundo contra a igreja cheia. Mas quanto mais o mundo se levantasse, mais alegre nós ficaríamos. Como Pedro e João, quando foram presos por pregar o Evangelho. E eles voltaram, quando foram soltos, alegres, porque foram dignos de padecer por causa do Evangelho. Nós temos visões distorcidas, maneiras erradas de ouvir, de ver e de interpretar coisas, porque não estamos cheios como deveríamos. E aqui é bom enfatizar isso. É claro que uma pessoa cheia, ela vai falar em mistério, ela vai ter dons, ela vai ter todas essas coisas que a gente sabe do movimento espiritual. Porém, antes de tudo isso, ela vai ser imitadora de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é conhecida porque imita Cristo.
na sua personalidade, na sua forma de ser, suas características, seus caracteres, ela vai imitar Jesus. Né? Tem o Pedrão, tem o João, tem o Paulo, tem o Apolo, cada um nas suas características, mas imitadores de Jesus. Imitadores de Jesus. Então nós estamos diante de um trimestre recheado de maravilhas para nós. Agora a importância não é saber quanta comida tem na mesa, mas quanta fome tem em nós. Porque a mesa sempre é farta. A mesa é farta. Mas tem fome? Não importa o tanto de água que tem para nós, a fonte ela é farta, ela jorra toda hora, mas o importante é quanto de sede tem em nós. Porque a coisa mais gostosa é quando você tem sede e acha água potável, limpa, doce. E a água que nós temos oferecida a nós, ela é potável, ela é doce. Mas uma água doce e potável, para quem está enfermo, não é gostoso. A comida, vamos lá, eu gosto de lasanha 4 queijos, né? Aleluia. Põe queijo para você ver, pronto. Sou italiano. Você põe lá uma 4 queijos para quem está enfermo e ele gosta de 4 queijos. Primeiro a cura, depois a comida. Primeiro a cura, depois a água. Aí vai dizer, nossa, mas essa água está sem sabor. Não, ela é doce. Sem sabor está quem está experimentando. Queridos, escute. Todos os cultos nós temos esta comida e esta água oferecida a nós. O problema é se há fome, se há sede e como estamos. O avivamento é indispensável para o crescimento da igreja. É indispensável para o seu crescimento, para o meu crescimento. E nós vamos falar e tratar de avivamento como uma maneira pura, sem fantasias, mas de uma maneira pura. O avivamento provoca o nosso emocional, sim ou não? A pessoa que Deus derrama sobre ela, ela já começa a chorar e muita coisa. Né? E não é errado. O errado é a gente querer usar de emocionalismo para falar que tem avivamento. O caminho inverso. Então, meus irmãos, o avivamento, ele é indispensável para um homem que quer chegar no céu. Ele é indispensável para uma mulher que quer chegar no céu. Ele é indispensável, o avivamento é indispensável para um homem que quer vencer todas as batalhas da vida. Ele é indispensável para a mulher que quer vencer todos os desafios da vida. Ele é indispensável para uma família que quer vencer os levantes deste tempo. Ele é indispensável para os nossos filhos que querem vencer os levantes deste tempo. O avivamento é tudo que precisamos depois de Jesus. E eu digo depois de Jesus só para entender que o avivamento não é um Deus. O avivamento é o resultado do Deus que servimos, trazendo para nós a sua vida. Às vezes as pessoas falam tanto de avivamento que confundem. Falam tanto da graça que confundem. A graça não é deusa. A graça é um favor de Deus. Então, meus irmãos, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo esteja vivo. Para que o corpo de Cristo seja verdadeiramente intocável. Porque o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca.
Esse avivamento é indispensável para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho, à família, à sociedade que vive e às sociedades da sua nação e das outras nações. Nós precisamos entender que o avivamento não são movimentos. O avivamento é algo que deve permanecer, chegar e permanecer em nós e crescer. Quando a gente estuda sobre a história dos avivamentos, você fica tocado pelo que Deus faz neles e fica triste pelo final deles. Por exemplo, o continente que nós estamos hoje evangelizando, que Deus nos levou para fazer missões, o continente europeu, o velho continente, ele hoje é considerado pós-cristão, mas ele recebeu um dos maiores avivamentos. E lá tem as igrejas mortas. Lá tem igrejas que eram igrejas e hoje são boates, rodoviárias, shopping centers. Como pode um lugar onde Deus veio e esteve vivo, agora estar morto? O problema nunca está em Deus e nunca estará. Deus é sempre o mesmo e Ele é imutável. O problema está em nós, como que nós encaramos isso. Existe uma coisa no avivamento que nós temos que entender em 3 palavras: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia é a palavra como deve ser, é a doutrina legítima. A ortopraxia é a prática dela. Temos que praticar. A ortopatia é o sentimento ao praticar, ao ouvir, ao ter. E muitas vezes nós temos 2 coisas, mas não temos a terceira: o sentimento. Porque os fariseus faziam muita coisa como prática, mas não tinham sentimento e por isso pecavam em muitas coisas. Nós não estamos cheios para mostrar que somos, nós estamos cheios para mostrar quem Ele é. Nós não estamos cheios para ter fama, nós estamos cheios para mostrar o homem mais famoso de toda a terra, Jesus Cristo. Ele é tão famoso que a história é dividida dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. E nós confundimos porque nós somos pessoas vaidosas, pessoas que gostam de olhar para nós e criar coisas. Por isso tantas seitas nesses dias. O homem olha para a Bíblia, arruma um jeitinho, inventa uma seita e engana milhares e milhões de pessoas. É necessário o avivamento legítimo e, tendo o avivamento, ter o sentimento de Deus em nós. Muitas vezes nós recebemos o poder de Deus em nós, mas não o sentimento de Deus. O poder de Deus nos levará a fazer muitas coisas. O sentimento nos faz permanecer nele. Porque as Escrituras são vindas dele. O poder é vindo dele. As revelações são vindas dele. E nós vivemos por meio dele e para a glória dele e nele e para ele. A vida da igreja, ela será apagada quando ela esquecer a essência disso. Por isso os avivamentos apagaram, porque um começou a se usar mais do que o outro, aí o outro abriu uma igreja ali, o outro fez outro movimento ali, foi separando, trazendo dissensão, e uma casa dividida não subsiste. E o diabo quer levar a igreja a essa divisão. É claro que igrejas têm comportamentos e práticas diferentes, porém a doutrina fundamental da Bíblia tem que estar em todas estas. As demais coisas, as características, as caracterizações, elas acontecem e o denominacionalismo é necessário. Só que a igreja não deve se dividir, porque aqui tem uma visão, aquela lá tem outra, respeito a outra visão, ela também deve respeitar a visão que aqui temos e nos unimos em Cristo Jesus para ganhar almas no mundo inteiro. Simplesinho assim. A prática deste evangelho com o sentimento do evangelho é o que faltou nos avivamentos e eles foram. Homens não tiveram coragem, preste atenção nisso, olhe para frente.
homens não tiveram coragem de doutrinar na hora que precisava, de fazer o que Paulo fez com a igreja de Corinto. Ele doutrinou os dons. Não, não é assim. Não, todo mundo falando língua estranha, um profetizando, o outro profetizando, o outro profetizando. Não, a doutrina dos dons é assim: se um falar, o outro cala. E ele começa a doutrinar a igreja. Não, nós não devemos todo mundo começar a falar língua estranha e pensar isso, não. Língua estranha todo mundo fala quando o Espírito Santo derrama, mas quando Deus quer agir, nós temos que ter ordem. E ele vai doutrinar os dons, e é necessário. Só que nós, às vezes, temos tanto orgulho que não aceitamos ser doutrinados. E quando eu falo doutrina, eu falo no livre significado da expressão, né? Um conjunto de instruções para que a pessoa faça da maneira certa. Então, queridos, é hora do último dos avivamentos. E esse não vai apagar, em nome de Jesus. Se depender de mim, não vai apagar. E se depender de você? E nós precisamos desse avivamento mais que tudo na vida. Porque os tempos são maus. Os tempos são difíceis. Nós precisamos ter noção, ciência espiritual. Nós temos que, nesses dias, correr da frieza, da mornidão, correr das fofocas, das palavras que querem parar a nossa caminhada, correr dos pensamentos que nos atrapalham a andar com Deus, decididos para Deus, correr de certas pessoas que querem arrancar de nós a fé legítima. Destes foge, diz a Bíblia. É hora de tomarmos uma decisão se queremos Deus verdadeiramente com este avivamento ou não. Se não queremos, então é outra história. Agora, se queremos, tem que vigiar, tem que orar, tem que buscar. O que é avivamento espiritual? O primeiro tópico aí da lição. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra um espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. Eis que estou à porta e bato. Deus não invade você. Deus derrama. E o coração aberto recebe. Deus nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de operar. Ele está falando, Ele está operando, mas Ele está fazendo isso, tentando encontrar pessoas que se abrem para Deus, para Ele. Nós deixamos muitas vezes a nossa tristeza falar mais alto que a alegria de ter Deus, meus irmãos. Porque o esposo brigou, porque a esposa brigou, porque não sei o que e tal. Essas coisas tão fúteis, tão banais, tão nada. Fecham nossos corações para aquilo que é tudo. O dia que você experimentar um avivamento real, você não vai querer perder ele. Quem já pisou num lugar onde a glória de Deus está, em outro lugar, ele não tem como viver alegre. É necessário, tem um avivamento individual e tem um avivamento coletivo. O coletivo vai desde uma igreja, de um bairro, de uma cidade, de uma nação, até o mundo todo. Mas o avivamento, ele começa primeiro, sempre, no indivíduo. Alguém está pregando e Deus derrama no coletivo. Deus levanta um profeta para chamar a nossa atenção. E o problema desses dias é o problema de Israel lá atrás. Eles não querem ouvir verdade, eles querem matar os profetas. Mas Deus, com os propósitos eternos, guarda os seus, continua falando e acaba achando um remanescente que quer ser cheio do Espírito Santo. Isso acontece na história, mas nestes dias creio que será
bem diferente. E quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, ela encontra esse avivamento. Deus começa a tocar nessa igreja, Deus começa a mover essa igreja, Deus começa a trazer fome para esta igreja e sede espiritual para essa igreja. Eu quero te confrontar e afrontar nesta manhã. Que vida de nada é essa que nós estamos vivendo? Nós não temos nem o mundo e nem Deus. Nós não somos nem solteiros e nem casados. Nós temos família, mas não temos. Que vida de nada é essa? Nem uma coisa e nem outra. Vida de mornidão, de letargia. É hora de mergulhar em alguma coisa. É hora de mergulhar em alguma coisa. Se eu quero Deus, mergulha. Vai lá no fundo, lá tem tesouros maravilhosos. Você não vai conseguir contar os tesouros de uma profundidade de comunhão com Deus. Tanto que são. Agora você quer o mundo? Vai para o mundo. Vai lá para o mundo. Deus não gosta de mornidão. Ou você é frio ou você é quente. Pastor, mas no mundo quem sabe lá no mundo, vendo a desgraça do mundo, você valoriza a graça de Deus. Foi para isso que Paulo entregou um camarada a Satanás. Qual que era o propósito de Paulo? Primeiro, curar a igreja. Porque vale mais a igreja do que o membro nesse caso. O membro estava fazendo uma igreja se perder. O corpo é mais do que o membro. Quando um membro faz mal, você corta ele e joga fora. Sim ou não? Não é o caso quando tem um câncer em alguma coisa, não tem que tirar? E na raiz de tudo, e ainda fazer uma quimioterapia para isso não voltar? É isso que faz. Isso não é radicalismo do ponto de vista humano, não. Isso é o radicalismo de Deus. Ou é ou não é. Se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Deus manda tomar decisões radicais. Então Paulo falou assim, esse aí eu entrego para Satanás para ver se ele é salvo pelo menos até o dia do juízo. Então, se ele experimentar a desgraça da vida, quem sabe ele acorda. Porque no meio do povo de Deus, não adiantou. Vamos ver se levando ele para cuidar de porcos, ele acorda e volta para a casa do pai. Deus é assim. Porque antes de tudo e de qualquer coisa, Ele nos quer no céu. E Ele trabalha conosco. Então, meus irmãos, nós temos que ter necessidade e atitude para que o avivamento venha. E nós seremos transformados. Nós seremos libertos de certas áreas da nossa vida que nunca seríamos sem um avivamento. Deus nos cura. Deus arranca traumas, Deus pega o tímido e põe poder para ser um grande pregador, um grande ganhador de almas, uma grande pregadora, uma grande ganhadora de almas. Ele pega a tímida e liberta e converte e faz uma médica, uma doutora, faz da pessoa uma professora, uma pessoa que vai para os meios. Deus tem planos conosco nos diversos lugares. É necessário o avivamento. Claro que sem avivamento, qualquer pessoa pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser odontólogo, pode ser o que for. Eu estou falando de viver os propósitos de Deus. Deus nos aviva, Ele quer nós como um profissional, Ele vai nos levar a isso. E nós vamos ser pessoas profissionais de excelência. Se Ele quer nós no ministério, na obra, nós vamos ser pessoas de excelência nesse lugar. Se quer para as duas coisas também, o importante é ser avivado, é ter o avivamento. O avivamento nos cura de tudo que é preciso. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. E nós estamos vivendo isso e começando a viver certas crises que teremos que enfrentar.
Quando nós olhamos certas liberações que até hoje já aconteceram na primeira semana de um governo, querendo mudar a nossa linguagem, liberando o aborto, agora preocupado com a formação das crianças. Que formação é essa que você acha que vai ser? Porque ao invés deles melhorarem as informações básicas que uma escola, as instruções básicas, o ensino básico, fundamental que uma escola tem que ter, eles estão pensando em coisas que uma escola jamais deveria pensar ou perder tempo. Nosso negócio é português, matemática, geografia, ciências e etc. Ou não? O que você acha que vai acontecer? Quando o outro lá fala uma besteira, um besterol, 5 anos para cima, a criança é que resolve e o Estado é que resolve pela criança. Saia da minha casa em nome de Jesus. Saia da minha casa em nome de Jesus. É os pais que têm esse privilégio de ensinar os filhos no caminho. Mas aí, tanta coisa, é hora de avivamento. É hora de avivamento. Quando a Escócia enfrentava crises como esta, Deus derramou sobre a Escócia, o país de Gales, 1904, se eu não me engano, Deus derramou sobre o país de Gales um avivamento tremendo. A Inglaterra, o Reino Unido, sempre experimentou grandes avivamentos. Não é? A Inglaterra, em momentos de tanta crise, através de um homem que orava, que clamava, a Escócia também, através de um homem que clamava, e o país de Gales, sempre Deus levantou pelo menos um para começar a clamar, a orar. A Inglaterra, além de John Wesley, tinha o quarteto santo lá, e de repente Deus derramou sobre esses lugares. No país de Gales, 6 meses não tinha bar. E não tinha bar, não é porque mandaram fechar, é porque eles foram avivados e fecharam. Não era uma ordem, era um prazer, é um novo estilo de vida. Certa região da Inglaterra, 100 anos, e eles não vendiam bebida alcoólica. 100 anos do avivamento. Nós precisamos desse avivamento. Você precisa desse avivamento na sua casa. Se esse avivamento estivesse em nós, estas palavras até aqui já estavam nos levando ao céu. Nós estamos mortos e é hora de reviver. Nós estamos parados e é hora de caminhar. Nós estamos vencidos e é hora de levantar e vencer. Tem alguém que tem alguma reação para isso? Se o meu povo, quando nós lemos aqui que Deus cerra os céus, quando é que Deus cerra os céus? Quando o povo se distancia de Deus. Farei cessar a chuva, vou entregar vocês às mãos dos inimigos, porque vocês não ouvem a minha voz. Abacuque fica triste com a resposta de Deus. Eu vou usar os caldeus para provar meu povo. Mas os caldeus são muito piores do que nós. Mas vocês que são bons não acordam. Eu vou usar os caldeus. E depois do cativeiro, eu trato com os caldeus. Mas primeiro eu vou tratar com o meu povo. Primeiro é a casa de Israel. Primeiro é o povo que precisa ser curado. E Deus vai trabalhar usando os caldeus. E Abacuque entende. Deus usa uma nação ímpia para tratar a nação santa. E aí ele vai clamar: aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa ação de Deus, em tempos de crise, é para levar a igreja de volta ao lugar que ela deixou. Você entende ou não? Por isso ele disse:
Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Quem envia para o povo as coisas ruins não é o diabo, é Deus. Ah, mas Deus não é bom? Por isso mesmo. Deus é tão bom que, vendo a nossa distância, prepara para nós chiqueiros, campos de cuidar de porcos. Você está entendendo? Porque a gente não acorda dentro da casa do Pai, vamos ver se acorda no lugar de cuidar de porcos. Ou será que eu estou sendo antibíblico? Estou sendo antibíblico, por favor. Se não acorda dentro da casa do Pai, vai acordar dentro da casa do porco. É uma triste realidade. Por quê? Porque se está na casa do Pai, tem que ter gratidão. E Deus está dizendo, se eu cerrar o céu, se eu mandar a crise. Por quê? Porque eu vou fazer isso se o meu povo se afastar. E tem horas que o problema chega na nossa casa, e não é um problema natural, é um problema que foi gerado nos céus para acontecer conosco, porque nós estamos afastados. E muitos de nós brutamente nos revoltamos com Deus. Agora que eu não quero saber de Deus, Deus vai apertar um pouquinho mais. O Jonas se afastou de Deus e Deus foi apertando. Se afastou de Deus, pensou que estava bom, foi dormir em paz. Em paz mesmo, hein? Tranquilo. E o barco lá, ele... no porão. E o barco chacoalhando, eles tiveram que ir lá acordar o cabra. Ô malandrão, hein? Rapaz, nós estamos perecendo aqui, a coisa está feia. Você dorme no porão? Quem é você? De onde você vem? Que Deus você serve? Teve que um ímpio fazer pergunta para um crente para ele saber que estava errado. E ele tomou a decisão de desobedecer. Tem gente que toma a decisão de desobedecer e está tudo em paz. Está desobediente, está em pecado, não confessa, engana, não se arrepende e está em paz. É a igreja de Laodiceia. Oh! Não, ninguém entra aqui não. Nós estamos bem. Ricos, abastados e não temos falta de nada. Não vem. Oh! Alguém ouve a minha voz? Nós estamos ricos e abastados. Não nos incomode, por favor. Estamos cantando, estamos cultuando, estamos pregando, estamos na igreja. Nós temos a carteirinha de membro. Nós participamos da ceia. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Como assim? Nós já temos ceia. Tinham paz, tinham uma alegria, só que não era a paz que vem de Cristo e nem a alegria que vem dele. Não era completo, não era perfeito. E tem gente que está assim. Jesus não está lá, mas está bem, não tem falta de. Isso chama-se morte. Agora, quando Jesus bate, isso chama oferta de ressurreição. Eu mando a crise e vocês têm que acordar. Aí o Jonas está lá dormindo, acorda, é despertado pelo ímpio. De onde você é, de onde você vem,
quem você é, de que Deus você serve mesmo? Eu falei, estou desviado. Se vocês me jogarem no mar, o problema de vocês resolve. O camarada conhece a verdade, sabe o que fez, mas estava dormindo. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai ser lançado no mar. Deus começou a apertar. O mar, vem um peixe, engole ele. Deus começou a apertar mais um pouco, porque até agora ele não faz nada. E aí 3 dias no ventre do peixe é que ele vai abrir a boca. O homem só quer mudar de vida se precisar de um socorro do céu. O homem só quer mudar de vida se precisar de um socorro do céu. Enquanto ele tem dinheiro, tem recurso e tem liberdade, ele não quer saber de Deus. Deus, lembra-te de mim. Eu lembro dos votos que eu fiz com o Senhor. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou pagar eles. Deus, Ele quer avivar a igreja. Como seria a vida de Jonas indo para Tarsis? Como será a vida da igreja se ela caminhar para longe de Deus? Como seria a vida de Israel se os amalequitas não fossem mortos? Como seria a realidade do povo de Deus se nos dias de Neemias um avivamento não acontecesse, de Josias um avivamento não acontecesse, de Salomão o avivamento não acontecesse? O avivamento é a visitação de Deus para um povo em crise das mais diversas, com fome, com sede, necessitado e carente. É hora de olharmos para os céus. Aleluia, glória a Deus. Então, o avivamento é o quê? É o retorno de um povo aos princípios de Deus. É o retorno a sermos uma igreja verdadeira, como nós temos referência na Bíblia. A igreja primitiva é a igreja. Leiamos Atos dos Apóstolos. Vamos estudar Atos dos Apóstolos. Vamos estudar a igreja primitiva. Tudo em comum, tudo unido. No partir do pão, na oração, tudo com propósito. Tem gente na igreja que não jejua. Tem obreiro, obreira que tem não posso usar a palavra. Como pode um obreiro, uma obreira dizer que não ora e que não jejua? Isso é um assassinato de si mesmo. Isso é um suicídio espiritual. Porque os membros oram e jejuam. Então o avivamento é esse retorno. É o retorno à oração. É o retorno ao jejum. É o retorno à santificação, é o retorno ao prazer de estar na casa de Deus, cantar, levantar as mãos, alegrar na presença de Deus. O avivamento é o retorno do camarada que toca instrumento na igreja. A dedicação sincera, a consagração sincera, Senhor, quando eu tocar aquelas cordas, que a glória do Senhor esteja no lugar, que as pessoas sejam tocadas, Senhor, quando eu louvar o Teu nome, que o Senhor se agrade, e por causa do Senhor se agradar, o Senhor derrame na igreja renovo, o Senhor derrame cura na igreja, Senhor, quando eu pegar o microfone, que as pessoas tenham seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, quando eu subir naquele altar, que as pessoas vejam em mim um testemunho que glorifica o Teu nome, Senhor, quando eu entrar na Tua igreja, que o Senhor se alegre, porque entrou na igreja uma pessoa que se separou para viver para a glória do Teu nome, Senhor, me ajuda a voltar a ser um crente que alegra o céu primeiro. Avivamento é o retorno nesse caso, porque ele veio para a igreja no dia de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então ele precisa retornar.
Deus quer voltar a, de fato, habitar no meio do seu povo e no seu povo. Será que alguém entende isso? As condições para o avivamento espiritual, você está acompanhando aí? Depois nós vamos ler, eu gostaria que o DCM acompanhasse, colocando as leituras. Então, as condições são quais? Primeiro, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Antes de buscar o culto fúnebre, antes de buscar as saídas mais ruins para a vida, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Diga: em Cristo há saída. Eu afirmo categoricamente, pela palavra de Deus e por esses 29 anos de fé. Esse ano completarei 30, se o Senhor não voltar e se Ele nos der graça. Eu afirmo, Cristo é a sua saída. Mas é necessário buscá-lo de todo o coração. É necessário investir nesse caminho de solução. É necessário firmar os pés, tornar a fortalecer os joelhos, tornar a fortalecer os artelhos. É hora de tornar a levantar e proclamar: eu sei que o meu Redentor vive. É hora de ir um pouco mais, andar um pouco mais, orar um pouco mais, chorar um pouco mais, quebrantar um pouco mais. É hora de olhar para o céu e dizer: eu sei que aí tem resposta para mim. Eu quero que o Senhor me dê asas para chegar até aí. Ramandaraga Shandarai. Então, irmãos, o avivamento, geralmente ele vem quando a crise acontece, mas também as condições: humilhação. É isso aí. Deus tem a resposta que a igreja precisa. Deus tem a resposta que você precisa. Deus tem o escape que você precisa. Deus tem a solução que você precisa. Deus tem o milagre que você precisa. Deus tem a vida que você precisa. É hora de humilhar. Escute, meus irmãos, quantos cegos deveriam viver na época de Bartimeu? Vários, diversos. Mas foi Bartimeu quem não cessou de clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E talvez para a gente entender por que é que os outros cegos que ouviram, que entenderam isso, não foram atrás de Jesus? Por que é que aquele lugar onde estavam, quem tem ouvidos ouça, por que é que aquele lugar onde estava um inválido de 38 anos, e agora Jesus chega para ele e diz para ele: toma, levanta, toma a tua cama e anda. E aquele camarada levanta e toma a cama. O texto dá para nós trazer a nós entendimento de quantos enfermos estavam ali perto dele. Eu fui nesse lugar lá em Israel umas 2, 3 vezes.
Então dava para todos se verem. Então eles viram Jesus dizendo para o homem: levanta, toma a tua cama, anda, vai para casa. E Deus diz no texto que um milagre aconteceu. O camarada levantou, ele pegou a cama dele, foi passando no meio de todos os enfermos, aleluia. E eles conheciam ele, porque ele estava ali há muito tempo. Por que é que os outros não correram até Jesus e imploraram a cura? Por quê? Ontem Deus falou assim: Deus está curando, o Senhor está curando uma coluna aqui, de baixo para cima, a segunda vértebra, uma manchinha preta está desaparecendo e tal. Quando eu terminei, que fui saindo para ir embora, a irmã veio: pastor, fui eu, viu? Tem mais nada, está tudo curado aqui, então não sei o quê. Ela não precisava ter me procurado para falar. Isso chama gratidão. Eu vou testemunhar, pastor. Agora, sabe, por que é que aqueles lá não foram até Jesus? Senhor, eu também tenho um problema. O Senhor pode me curar? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu nada, mas Deus quer. Por que é que nós temos pessoas avivadas no nosso meio, cheias, renovadas, e a gente não faz o que essas pessoas estão fazendo? Por que que a gente não segue os passos dos avivados? Dos disponíveis? Dos que foram realmente tocados? Que Deus está mudando a vida deles, a vida delas, de maneira tremenda? Nossa, olha o que aconteceu na vida do irmão Cleomar, eu quero fazer o que ele fez. O dia que ele orou, entregando a vida dele, dizendo: não mais a minha vontade, mas a tua, Senhor. Deus mudou a vida dele rapidamente. Eu quero também entregar a minha vida e agora não é mais a minha vontade. Por que que nós não seguimos os testemunhos? Por que que a gente prefere olhar para quem separou? Ah, o fulano separou, então eu posso separar também. Por que que, eu vou falar debaixo do sangue de Jesus. Por que que você não olha para os casamentos que já tem 28 anos, 30 anos, 40 anos que não separaram? Ao invés de seguir as pessoas que tiveram de Deus respostas, soluções, bênçãos, vitória. Não, quer olhar para o que falhou, para o que tomou decisões precipitadas, entrou num erro, depois no isso e aquilo, do que olhar para quem continua fiel e com a bênção de Deus. Alguém está entendendo? É hora de humilhar, é hora de humilhar. Porque é que estes outros não se humilharam? Senhor, eu também preciso, Senhor. E além de humilhar, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse versículo é o que a igreja precisa guardar nesse ano. E orar, e buscar a face do Senhor. Subtópico 3 do segundo tópico. Orar e buscar a face do Senhor. É hora de orar com vontade. E orar com vontade não é gritar. Ainda que muitos gritem porque estão com vontade. Mas orar com vontade é primeiro derramar a alma. Ana orou com vontade e ninguém ouvia a voz dela. Assim como Bartimeu orou com vontade, todo mundo ouviu a voz dele. O segredo não está na altura da voz, mas está na vontade da alma. O Espírito Santo nos diz: o segredo não está na altura da voz, mas no derramar da alma, na sede da alma, na vontade da alma. Deus vai ouvir até o desejo do coração. Salmo 10, versículo 17. Deus ouve o desejo do coração. Mas tem que ter alma. A tua serva derrama a alma perante Deus, disse Ana. Orar e me
buscar. Podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Também nas práticas das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. É hora de enchermos os cultos de oração. É hora de estarmos aqui das 8 às 10 da noite, clamando, buscando. Das 10 da noite à meia-noite, clamando, buscando. Escolher o nosso período. Eu não consigo orar 2 horas. Venha aqui e comece a orar e diga a Deus: eu quero orar, para você ver se Deus não te dá a graça. Você não vai ter sono dentro da igreja. Você vai ter disposição de buscar a Deus. Você não vai ser nojenta e se entregando a Satanás. Você vai ser lavada e buscando aquele que liberta, aquele que converte, aquele que dá caráter, aquele que dá honestidade. Quantas pessoas descaradas dentro das igrejas, não tendo temor de Deus, vivendo uma vida dissoluta em pecado e zombando da face santa de Deus. É hora de ter temor. E temor a gente encontra no avivamento, na busca. É hora de ter vergonha na cara. A palavra certa é essa: vergonha na cara. O que essa expressão para nós significa? Ter caráter. Espera aí, eu não sou crente, mas isso aqui é errado. Irmão, minha mãe era espírita. Ela foi ponta de mesa de centro espírita. Ela foi cavalo de Satanás no espiritismo baixo. Eu vi Pombagira pegar a minha mãe, Tranca-Rua, Preto Velho. Mas ela dizia para nós: filho, comprou, paga. Lá. Ela dizia para nós: filho, é melhor um bom nome do que qualquer riqueza. Provérbios fala isso. Filho, se você falar que vai, vá. Se você der a palavra, cumpra. Nós não temos dinheiro não, mas nós temos que ter caráter. Tanto é que quando a gente chegava num armazém, que a época falava armazém, que é uma mercearia, você chegava lá e falava: minha mãe pediu para pegar uns negócios aqui, e se o senhor puder, se o senhor deixar, para a gente pagar daqui 30 dias. Não, quem que é sua mãe? Helenice Pereira da Silva. Não, pode levar o que vocês quiserem. Ela tinha nome. A sua mãe tem nome. Hoje você empresta dinheiro para crente e ele sai da igreja para não te pagar. Crente. Ele sai da igreja porque deve para a irmã Sebastiana. Eles deixam de ir para a igreja porque foi cobrado aquilo que eles não estão fazendo e eles deveriam fazer. É hora de ter vergonha na cara. Jesus me salvou e a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi minha mamãe. E Deus converteu, ela já estava ministrando a palavra, Jesus recolheu ela para as mansões eternas. É hora de ser igreja verdadeira. É hora de ter, vergonha na cara, brio na cara. E honrar o que é justo e honesto. Deus quer uma igreja que tenha caráter. Deus quer uma igreja que volte-se para Ele dizendo: estou arrependida de ser o que eu fui até hoje. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja a partir de hoje. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Ter o caráter de Cristo em mim. Ter o caráter de Cristo na sua vida. Isso a gente conquista clamando, chorando, buscando em oração aquele que pode
fazer isso em nós. Pastor, estou desanimado. Não, você não está decidido. Ah, eu não tenho força. Não, você não tem decisão. Porque antes de ter Jesus, você não tinha nada de Deus. E você veio. E Deus te deu. O que nós precisamos é voltar ao primeiro amor. Às primeiras obras. E as primeiras obras são buscar a Deus de todo o coração. Alguém está achando ruim essa palavra? Alguém está achando essa palavra fiel e vinda de Deus? Buscar enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, tem duas conotações para nós hoje. Primeiro, porque Ele está perto. Segundo, mesmo perto, eu posso nunca mais achá-lo. Tem coisa que a gente perde Deus para sempre. O pródigo ainda teve como voltar, mas outros nunca voltaram. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então a quarta coisa aí é o quê? Põe aí Isaías 59, de 1 a 3. Conversão não é conversão dos pecados. Eu gostei da palavra sincera aqui. Porque o hebraico, ele é muito maravilhoso. E as nossas traduções nem sempre revelam o que o hebraico está dizendo. Porque é uma língua muito rica. A conversão que o autor está dizendo é uma conversão verdadeira, honesta, sincera. Não adianta converter de palavra e de inteligência. Porque tem gente que diz, eu tenho que confessar, né, porque senão eu vou para o inferno. Não, essa pessoa não está sendo sincera. Ela não está fazendo com a alma. Porque com a alma é assim, meu Deus, pequei contra ti. Ele não vai dizer, tem que confessar, né? Senão, isso é inteligência. A conversão sincera, a confissão honesta, vem com quebrantamento. Pequei, falhei, errei. E ela não está preocupada se quem vai pensar ou falar, ela está preocupada em corrigir a vida para estar pronto para Deus. Olha o que diz Isaías 59, de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, existe, irmãos, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Deus não vai ouvir uma oração. Por que Deus não ouve? Os ouvidos não estão agravados. Por que Deus não atende? A mão não está encolhida. Por quê? Porque tem pecado, perversidade, caminho de iniquidades. Então, antes de orar a Deus, me abençoe, ore a Deus, eu quero o teu perdão. Deus vai ouvir a oração dessas pessoas. Deus não ouve hipocrisia. Provérbios 1, 28 a 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 1, 28 a 31. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Põe aí Provérbios
Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. E olha que tem um texto que diz: os que me amam, os que de madrugada, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E Deus vai dizer agora: não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então não adianta clamar a Deus vivendo uma vida dissoluta. Que mais? 21:13 de Provérbios. 21:13. Como o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Hipocrisia, Deus não ouve hipócrita. Isaías 1, de 11 a 15. Isaías 1, de 11 a 15. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não vai ouvir a oração de um egoísta, de um hipócrita. Essas pessoas não têm que orar a Deus, estenda as mãos, eles têm que orar a Deus: perdoa os meus pecados, me lava, me limpa. E isso é conversão sincera. Nós temos que parar de querer um Deus que nos dê bênçãos. Nós temos que buscar o Deus que nos faz uma bênção. Nós temos que parar nesse tempo de buscar milagres de Deus, mas buscar que Deus nos faça um milagre na terra. Nós temos que parar de buscar de Deus que Ele abra portas, mas que Deus nos faça alguém que passou pela porta da salvação. Tudo muda quando nós encontramos o avivamento real, verdadeiro. Será que alguém está ouvindo essa oração? Será que alguém está clamando dessa forma? Tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Abra Amós, capítulo 2. Vamos ler os versículos 4 e 5. Amós, capítulo 2, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Olha como estava a situação de Judá. Vai ter consequência o erro, a falha, o mal, o descaminho tem consequência. Um dia chega, uma hora chega. Por que muitas vezes eles mataram os profetas e mandaram os profetas embora, ou lançaram-os em buracos, ou em prisões e tanta coisa fizeram? Por quê? Porque eles estavam bem e os profetas começaram a falar: vai ficar mal. Porque Deus está vendo a iniquidade. Deus está falando conosco, irmãos.
Que nós tomemos decisões acertadas, que glorifiquem a Deus, que agradem o coração de Deus, para que Ele evite de trazer a nós o que Ele não quer trazer, mas será necessário se a gente não acordar. Será que alguém pode entender? E aí o que aconteceu? Veio a destruição do templo e veio morte. O que é o templo? A menina dos olhos de Judá. Quantas pessoas morreram porque agora chegaram os caldeus? Quantas coisas ruins aconteceram na terra para nos acordar? A pandemia era para ter nos acordado, a pandemia era para... Escute isso, por favor. Quando abriram as portas das igrejas, era para ter uma multidão na porta da igreja querendo entrar. Mas a pandemia, entre aspas, passou, porque ainda não, mas entre aspas, todo aquele climão e tantas mortes passaram, mas nós não acordamos. Continuamos as mesmas pessoas, em termos gerais. Obreiros continuam levando do jeito que querem levar. Obreiras continuam levando do jeito que querem levar. Não há liderança para nós. Nós não aceitamos liderança. A gente prefere mudar de igreja do que aceitar um líder. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, os caldeus, e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro 1/3 morreu pela espada. Deus queria isso, mas precisou fazer isso. O chamado para reconstruir o templo. Deus agora trata com o povo e chama o povo de volta. Vocês já acordaram? Vocês viram tanto que vocês eram livres? Vocês viram quanto vocês eram abençoados? Agora volte da maneira certa. Agora volte. Eu destruí o templo, vocês reconstruam o templo. Porque na verdade, vocês desprezaram o que eu tinha dado, agora construa. Será que alguém entende? E quando o templo vai começar a ser reerguido, as pessoas olham para o templo e dizem, mas não é o que a gente esperava, nós já estamos agora passando por Ageu. Ah, mas o templo de Salomão era suntuoso. Olha o tamanho dessa casa aí que vocês estão reconstruindo. Só que tem uma diferença. Minha é a prata e meu é o ouro. Eu construo o que eu quiser construir, do tamanho que eu quiser construir e faço o que eu quiser fazer na terra, porque eu sou dono de tudo. Agora eu quero ensinar para vocês que a diferença não é o templo. A diferença é a glória do templo. É a glória que eu derramo no templo. Deus fez Adão lá no jardim, o templo. E Deus visitava o templo que era Adão. Adão se perde, as coisas acontecem. E aí Deus envia uma espécie de lugar para ele, quando o povo vai cruzar o deserto, que é a tenda. E Deus se manifesta na tenda, e a nuvem está sobre a tenda. E Deus fala na tenda com Moisés, com Arão, com Miriam. Através da tenda fala com o seu povo, mas as coisas passam, o seu povo despreza tudo. Vem o templo. Deus, quando Salomão inaugura o templo, ele vem com a glória viva para o templo. E a glória era tão viva dentro do templo que não cabia nem os sacerdotes dentro do templo. Fogo e glória estava no templo. O povo despreza Deus, o templo é
por terra. Deus levanta o segundo templo e levanta Zorobabel e levanta o profeta Josué, e ele levanta um povo para fazer a diferença. E agora ele diz: a minha glória nesta casa será maior do que a primeira. O templo é menor, mas a glória é maior. O templo é menor, mas a glória é maior. E Deus já começou a dar lições. É o maior que tem mais de Deus, é o menor que tem mais de Deus, é o menor que tem maior glória para a sua vida. O templo é destruído. O templo em Jerusalém, reformado por Herodes, é destruído. Agora Deus, no dia de Atos dos Apóstolos, levanta templos. 120 aproximadamente, 120 templos estavam em Atos dos Apóstolos, porque agora vocês foram comprados por bom preço, e vocês são templos de morada do Espírito Santo. Deus agora fecha os templos e abre 120 templos, e enche do Espírito Santo. Pedro se levanta, prega o Evangelho. 3.000 pessoas aproximadamente confessam a Jesus Cristo. 3.000 templos agora, 3.120 templos para Deus habitar e morar. A terra é cheia da sua glória. O Evangelho é pregado a toda a criatura, está sendo pregado. Deus agora, Ele tem milhões de templos na terra. O que está acontecendo com estes templos? Eles estão sendo desprezados, esvaziados, e Deus está convocando: levantem-se templos de Deus, pois mais uma vez eu derramarei do meu Espírito dentro dos templos que se levantarem para mim. É hora de reforma, é hora de limpar o templo, é hora de lavar o templo, é hora de conversão, é hora de arrependimento, é hora de mudança, porque a glória do Senhor virá sobre a terra mais uma vez abalarei a terra, diz o Senhor, mais uma vez vou impactar a terra. Eu encherei os templos que se levantarem para serem cheios, diz o Senhor. Baragachandarai, fique sobre os pés. É por isso que nós estamos falando da necessidade de um avivamento, e de que nós devemos nos levantar como templos para que esse avivamento venha e enche. Na época de Salomão, quando ele inaugura o templo, a glória foi tão grande que os sacerdotes não puderam entrar, nem os sumos sacerdotes. Eles ficaram na porta e a glória lá dentro, e o fogo do Deus eterno lá. É hora de nos levantar, preste atenção nisso. Quem tem ouvidos, ouça. É hora de nos levantar para que essa glória venha para dentro de nós. E agora o que não entra não é o sumo sacerdote, não é o sacerdote, não entra a peste, a praga, o demônio, o mal, os sentimentos perversos, a natureza que não presta, não tenha êxito neste templo. O dono desse templo vai ocupar ele. O dono desse templo vai reinar nele, vai sentar no melhor lugar dele, no santo dos santos desse templo. Jesus Cristo está assentado. Eu tenho necessidade deste avivamento. Alguém aqui comigo tem necessidade deste avivamento? Curva a sua cabeça. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos era de igrejas, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. O fechamento de igrejas é uma realidade em muitos lugares.
eu vou me levantar. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento virá. Feche os seus olhos. Há fome aí? Há sede aí? Takaruma. Eito kanakina kata. Alguém está com saudade das primeiras obras? Alguém está com saudade do primeiro amor? Alguém está com saudade daquele tempo em que cantávamos chorando? Em que ouvimos as mensagens chorando? Não tínhamos vergonha de derramar lágrimas ao ouvir a pregação do Evangelho? Alguém está com saudade? Alguém quer orar a Deus, perdoe os meus pecados, as minhas omissões, as minhas falhas, as minhas injustiças, as vezes que eu virei as costas para as coisas tão maravilhosas do Senhor. Há um quebrantamento no meio do povo de Deus. Chore os sacerdotes, chore o povo de Deus, quebrantem-se diante daquele que tem avivamento para derramar. Pois se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, mandarei uma intervenção na terra e avivarei o meu povo, sararei o meu povo. O avivamento para você pode ser nesta manhã. Hoje mesmo o Senhor pode te encher. Hoje mesmo o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo. Hoje mesmo o Senhor pode te renovar. Eu rogo a Ti, Senhor, com toda a humildade que eu preciso ter, não retire de nós o Teu Espírito. Nos faça amar mais, perdoar mais. Nos traga humildade, Senhor, nos ajude. Nos traga humildade, nos traga quebrantamento, nos traga arrependimento, nos ajude com a graça, Senhor. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a minha vida. Aviva, Senhor. Eu espero. Oh, meu amado, eu te espero. Cada manhã, cada tarde, cada noite, cada madrugada. Eu te espero. Aviva a minha vida, aviva a igreja, aviva as famílias, aviva os casais, aviva os filhos, aviva, Senhor, aviva as nossas crianças, aviva os nossos adolescentes, aviva os nossos jovens, aviva as senhoras, aviva os senhores, aviva a terceira idade, aviva os sacerdotes, aviva os obreiros, aviva as obreiras, meu Pai. Aleluia, aleluia. Aqui estamos, aqui estamos. Aleluia.
Tome assento. Glória a Jesus. Nunca tenha medo de confessar pecados, tenha medo de guardar. Chega um dia que a conta é cobrada. Tudo que plantar, colherá. Nunca tenha medo do avivamento. Ele é, olhe para cá, Ele é a cura total para a sua vida, para a minha vida, para a igreja, para as sociedades e nações. A partir de hoje, busque mais do que buscou até ontem. O avivamento já está tremendo, como uma nuvem que quer soltar as águas sobre nós.